Escola de Campeões em ação, aprendendo a aprender. Treinamento para a expansão da capacidade de leituramento do jovem RLORC, que lerá o capítulo 3º da Carta de São Tiago, Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Episódio: dominar a língua e fugir das diatribes e bate-boca. Por favor, jovem abençoado do Altíssimo, ao trabalho. Dominar a língua. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois você sabe que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão onde queremos. Pense no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai onde o piloto quer. É isto o que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Veja como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens. Os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso, pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Maravilhas! E para alcançarmos a cultura da paz, precisamos dominar a nossa língua. Assistiremos a uma mensagem maravilhosa diretamente da parte de Deus, que tem total conexão com o texto que acabamos de ler. O maior poder do teu inimigo te habita. Olha só o que diz o Salmo 37, quando afirma que o maior poder do teu inimigo te habita, está dentro de ti, pode ser evocado em ti a qualquer momento. Ele está nos dizendo 7 coisas que eu quero que você preste atenção nelas. A primeira, olha só, a primeira aparece frequentemente como indignação, que é um sentimento carregado de dignidade. Por isso é uma acusação de que outros estão sendo indignos. Isso é o que a ação contra a indignidade recebe como nome.
indignação, não é porque a pessoa seja indigna, é porque ela é capaz de reagir com ação digna contra a indignidade dos outros. Só que a indignidade dos outros tem um poder enorme de produzir em mim indignidade, uma ação indigna do modo como se deve combater o mal. Não se vence o mal com o mal, mas se vence o mal com o bem. Mas tudo começa com esse sentimento auto-justificado. A gente diz, não, eu tenho razão. É muito injusta a minha indignação. Como disse Jonas, é muito justa a minha indignação até a morte. Tenho razão para ter e sentir e reagir como eu reajo diante da iniquidade desses ninivitas. A minha indignação é totalmente justificada. Sempre começa assim, a gente começa chamando e batizando os sentimentos em relação ao que os nossos chamados ou presumidos inimigos têm por nós, ou como eles agem na vida. A gente dá dignidade ao nosso sentir em relação a eles, chamando o que nós sentimos de indignação, de ação proporcional à indignidade do outro. Mas isso demanda algo de mim, indignação. Se eu não tiver muita lucidez e consciência, a indignação vira inveja, que é a segunda coisa que se anuncia, inveja. A indignação vira inveja, porque você começa a olhar o que o outro tem, o poder do outro, a força do outro, a beleza do outro, os modos torpes do outro, e apesar disso, ele ou ela só sobem, só crescem, e crescem trepando, e trepam crescendo, e é assim que vão subindo, e você tem indignação, mas começa a olhar tanto, que depois de um tempo, aquele contra quem você se indigna passa a ser seu mestre inconsciente. Você inconscientemente começa a fazer absorções, modos. Você no início chama de imitações, ou chama de cinismo, chama de manifestação de quão deplorável isso tudo é. No entanto, sem que a gente perceba, a gente começa a invejar, e frequentemente a gente se indigna muito contra alguém porque a gente tem algum tipo de inveja. Nem sempre é assim, mas numa boa quantidade de vezes é assim que acontece. A pessoa que você antipatiza e se indigna, frequentemente você inveja alguma coisa, nem que seja o poder e a força que a pessoa tem. Aí veja como você já começou a se estragar. Aí vem uma terceira coisa que aparece dentro da gente, que é um estado de irritação. Quando você vive com uma indignação que vai se tornando invejosa, isso se transforma numa irritação irradiante e contínua. Irritação irradiante, contagiosa e contínua.
Maravilhas e bênçãos divinas. Por favor, jovem amado do Altíssimo, agora sim, a leitura de parte do Salmo 37. O fim dos maus e o fim dos bons. Salmo de Davi. Ao trabalho. Salmo 37. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Dentro de pouco tempo, os maus desaparecerão. Você poderá procurá-los, porém não os encontrarás. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e a paz. Maravilhas! Captou a mensagem, jovem RLORC? Sim, positivo. Maravilhas e bênçãos divinas. Amém.